Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Verônica e eu passei agora no último concurso do Senado Federal para o cargo de analista legislativo. E hoje vamos falar sobre o tópico que ficou faltando falar no último vídeo, né? Eu comecei a comentar com vocês sobre como conciliar trabalho e estudo e acabou que eu não falei quase nada sobre isso. Vamos lá, então. Esse é o tema do vídeo de hoje e eu quero trazer também para vocês algumas opções de estudo mais em conta, umas coisas mais baratas, porque eu sei que nessa altura do campeonato a gente já gastou até o que não devia e às vezes coisas que nem tem tanta qualidade assim. E hoje tem coisas que são bem baratas, às vezes de graça, e que são ótimas, de ótima qualidade, e eu quero deixá-las aqui como opção para vocês. Vamos lá? Então, no último vídeo, eu coloquei aqui atrás um quadro com um cronograma, né? Coloquei na parte da tarde as matérias específicas, intercaladas uma a cada dia, na parte da manhã as matérias básicas. E aí alguns de vocês vieram e falaram, cara, maravilha, só que eu não tenho o dia todo para estudar, eu trabalho. E assim, a maioria de nós, né? Todos somos aqui, a maioria 30 mais, todo mundo trabalha, ninguém toca a vida ganha, a gente tem então um jeito de conciliar o trabalho com o estudo. Eu, no período do Senado, eu dei sorte de conseguir trabalhar, de conseguir estudar o dia todo. Eu tava de home office e eu consegui estudar o dia todo. Mas agora, se eu fosse estudar para a Câmara dos Deputados, eu teria também que conciliar as duas coisas. Então, o que eu faria? Nesse cronograma que eu coloquei as matérias específicas no período da tarde, eu jogaria elas para o período da manhã. O que a gente tem que fazer quando a gente estuda e trabalha? A gente tem que descobrir um período ótimo de estudo. E geralmente esse período ótimo é o período da manhã, que a gente tem que acordar mais cedo, antes de ir pro trabalho, e dar um jeito de estudar. Então eu conheço gente que tá acordando 3h40 da manhã, que tá acordando 4h30 da manhã, 5 da manhã para conseguir estudar. Fazer pelo menos 2h30, 3 horas por dia na manhã. E aí eu colocaria essas matérias específicas nessa manhã. Porque amanhã é o período ótimo do estudo. Porque assim, depois quando a gente termina de estudar, na parte da manhã, que a gente começa a se organizar para o trabalho, e leva a menina pra escola, e é marido, e é filha, e é empregada, e é papagaio. Ali o dia, vocês sabem, né? O dia consome a gente. Cara, quando a gente consegue voltar a estudar ali umas, 7 da noite, a gente já tá, assim, só o resto. A gente não dá conta de muita coisa. Então, a gente tem que deixar o estudo bom, o nosso horário ótimo de estudo pra amanhã, de preferência, se vocês conseguirem. Que é o horário que a gente realmente senta com concentração e estuda. E nesse momento a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é um bom material. Eu falei com você já sobre isso, uma coisa que eu não faria de jeito nenhum, se eu tivesse que conciliar o trabalho e o estudo, seria estudar por videoaula. De forma nenhuma eu faria uma coisa dessa. Por quê? Porque a videoaula, ela tem um cunho muito comercial, primeiro, então ela vai levando a gente não tem como prever como é que ela vai progredir, a gente não sabe o que vai vir depois, a gente fica à mercê de muito comentário desnecessário, de muita piadinha de professor, de muita coisa que não é relevante, e a gente acaba que assiste aquilo ali porque a gente não tem controle, né, a gente tem que... E é um estudo, eu acho que é o estudo mais passivo que existe, é o estudo da videoaula, porque a gente acorda, fora que dá um sono desgraçado, né, a gente acorda, faz ali um café e começa a ver videoaula, pelo amor de Deus, a gente vai dormir no mesmo segundo, porque imagina ter alguém falando ali aquele... Então assim, eu fugiria de videoaula agora, pelo menos nesse período ótimo de estudo, que é nesse período da manhã. Então, eu buscaria ou um PDF seria minha segunda opção, eu buscaria hoje livro, vocês sabem que eu gosto de livro, porque eu acho que livro é o método mais ativo de estudo, porque a gente tá ali sendo confrontado com um material realmente difícil. E o que aprova a gente não é a facilidade, eu já falei isso pra vocês, o que aprova a gente é a dificuldade, é a gente sentar e encarar um material mesmo, um material real. Então, às vezes, PDF, também tem PDFs muito bons, né, em cursinhos. E livro, eu gosto muito de livro. Porque tá ali, tem um capítulo ali, você consegue folhear a matéria, você vai ver o que você vai encarar naquele dia, assim, onde é que você começa, onde é que você termina, o tempo mais ou menos que você vai gastar. E essa previsão de estudo é ótima. É bom pra você programar os seus próximos passos no estudo. Então, eu iria pra livro. Vou deixar aqui pra vocês uma opção maravilhosa, que é o site da Estante Virtual. Eu acabei de olhar. Cara, tem livro de tudo enquanto é autor. Tem Chiavenato, tem Bobbio, tem a Elizabeth de Abreu e Lima, tem o Renaud, tem professores fantásticos. E o livro custa R$6, custa R$20. Então, assim, eu iria nesses com certeza. Assim, buscaria um bom material de um bom professor, já renomado, já conceituado. E nesse período da manhã eu me dedicaria a estudar por livro, pelo menos em 2 horas, 2 horas e meia.
E nessa manhã, principalmente na segunda-feira, é muito bom a gente se preparar para ela no domingo. Uma coisa que eu gostava de fazer era criar um ritual de preparação mental para a semana. De organizar, assim, a casa. Eu gostava de deixar minha casa organizada no domingo. Organizar a marmita, organizar tudo que era extra, assim, que não era estudo, assim, coisas de trabalho, adiantar algum pepino que eu tinha que resolver na semana. Tudo isso eu gostava de fazer no final de semana, para ter a minha semana livre. Principalmente amanhã. Então, se vocês conseguem conversar com quem vocês dividem a casa, conversar com, sei lá, resolver as coisas no período do domingo à noite, para ficarem com a semana livre, é maravilhoso, é o ideal. Preparar a mente de vocês para encarar a batalha da semana e organizar tudo que for externo ao estudo durante a semana também. Então, beleza. Então, assim, segunda-feira de manhã, eu colocaria, vamos supor, a AFO com um livro de AFO, que pegaria, sei lá, não sei, um livro do Sérgio Mendes, um livro de algum professor que vocês gostem, um PDF do Marcel Guimarães, do Sérgio Mendes, Sérgio Machado, um PDF que vocês gostem, um material que vocês gostem. Já deixa separado, tudo organizadinho. Terça-feira, Ciência Política, já pegaria o material também. Quarta-feira, Administração Geral e Pública. Quinta-feira, Regimento Interno. E assim sucessivamente. Para regimento interno, vocês sabem que no site da Câmara e do Senado, já falei pra vocês isso, tem muito material gratuito e muito bom. E material escrito, que eu acho que, igual eu falei, acho que agora a gente tem que correr de videoaula, porque tem um cunho muito comercial, a gente fica totalmente ali alheio ao que está sendo apresentado, a gente não tem controle sobre o que está sendo falado ali, e eu acho que é um estudo muito, muito, muito passivo. Agora é hora da gente fugir do estudo passivo, ainda mais a gente que tem pouco tempo. Então o estudo tem que ser desafiador, não pode ser aquela coisa morna de, tô aqui assistindo uma videoaula. Enfim, deixem a videoaula pra noite. Trabalharam o dia todo, deixem a videoaula pra noite. Já tô exausto, não dou conta de muita coisa. Beleza, taca ali um YouTube, coloca uma videoaula, que aí eu acho muito bom. Muito melhor do que tá na Netflix, do que tá vendo coisas alheias ao estudo. Então, beleza. No horário ótimo de estudo de vocês, as matérias mais difíceis. Eu colocaria as matérias específicas no meu estudo, na parte da manhã. Na parte da tarde, que é o horário que eu trabalharia, o que eu faço? O que eu faria, na verdade? Igual eu falei pra vocês já muitas vezes, eu gosto muito de ter como aliado minhas pequenas horas de estudo, os pequenos momentos de estudo. Então, vocês estão saindo, estão fazendo alguma coisa, tem que resolver um trem ali na rua, vai almoçar, vai lanchar, vai fazer vocês têm qualquer 20 minutos, gente, qualquer 10 minutos, qualquer 5 minutos é ouro, é tempo de estudo ativo. Vocês não podem desperdiçar. Se vocês contabilizam o tempinho que vocês têm, e todo mundo tem, ninguém trabalha igual todo mundo tem um tempinho ali, que pausa, que lancha, que faz. E se eu sei que o estresse vai ficar super alto, que a gente às vezes não vai dar conta, porque o lazer vai ficando cada vez mais menor, né? A gente vai tirando muito tempo de lazer pra estudar. Só que pensem que é um período temporário, é uma coisa temporária, que agora a gente tem que estar no nosso máximo, desde que a gente esteja saudável, descansado. Então, se vocês estão com a cabeça boa, é sempre estudando, é sempre estudando. Eu falei isso num vídeo passado também, que que a gente começou a antecipar esse assunto, e eu falei pra vocês que eu tenho uma colega que ela gosta de malhar às 7 horas da manhã, o horário ótimo de estudo, com a cabeça maravilhosa pra estudar. Eu vou malhar. Pelo amor de Deus, gente, malhar, a gente malha à noite, a gente malha depois do trabalho, depois do expediente, num horário que a gente não aguenta mais nada. De manhã acordou, estudando. Não tem como perder esse período ótimo de estudo. Então, beleza. De manhã, as matérias específicas pela manhã. À tarde, durante o período do trabalho, se vocês conseguem, façam alguma coisa em prol do estudo de vocês. Eu gosto muito do Anki, principalmente para regimento interno e regimento comum. Para mim, não tem método melhor do que fazer Anki com regimento. Eu acho, assim, uma matéria ideal para fazer Anki, eu acho que é regimento. Então, uma coisa que eu fazia também era compilar o meu trabalho. Assim, ao invés de ficar fazendo trabalho e pausa, eu juntava tudo que eu tinha pra fazer do meu trabalho e fazia tudo de uma vez só. De preferência, mais do meio pro final do expediente. Eu estudava, assim, o máximo que eu conseguia. Não dava mais, tinha que trabalhar, eu parava e juntava tudo e fazia tudo de uma vez só. Eu trabalhava no domingo, pra vocês terem noção. Meu trabalho era por demanda. Então, ao invés de eu sair todos os dias pra fazer minhas coisas, eu juntava tudo e fazia tudo no domingo, que era o dia que eu não estudava. Então, se vocês conseguem fazer isso, se é por demanda do trabalho de vocês, compilem as coisas que vocês conseguem.
e deixem o espaço maior para vocês estudarem. Eu sei que não é muito ideal falar isso, mas assim, tentem dar um jeito no trabalho de vocês de conseguirem trabalhar e estudar. Eu sei que também às vezes não é fácil, que não vai dar certo, mas enfim, fica a dica. Uma coisa que eu fazia era isso, era compilar para tentar estudar no período do meu trabalho. E à noite, quando eu voltasse do trabalho, eu ia tentar estudar Direito Constitucional e Administrativo. Porque são matérias básicas, só que são matérias mais difíceis. São matérias que a gente precisa de um tempinho para estudar. E para a FGV, principalmente, é uma matéria que a gente precisa de bagagem, precisa de voltar na teoria, de reler ali, repartição de competências, uma coisa que ela ama. A gente tem que saber, a gente tem que ler. Não adianta achar que com o que a gente sabe a gente vai fazer uma boa prova. Então eu gosto muito dos livros que eu já falei 1000 vezes pra vocês, porque são concisos. Os 2 livros da editora Juspod, Na Medida Certa, eu gosto muito deles. Mas, novamente, na estante virtual tem muitos livros de Constitucional e Administrativo. Então, às vezes não é preciso a gente ler o livro inteiro. Voltem na teoria nas coisas que vocês têm dificuldade. Então, um PDF também, tem muito PDF bom. Tem a Neuma Fontana, um professor excelente de Constitucional. Tem o Anagorê, se eu não me engano, que falam que ele é muito bom também. Então, assim, voltem na teoria nos pontos que vocês têm dificuldade, mas voltem, sem negligenciar, sem passar a vista grossa em cima das coisas, assim. Uma coisa que eu tô vendo também algumas pessoas falarem é que elas não gostam de voltar na teoria porque já estudaram Direito Constitucional e Administrativo e acham que estão perdendo tempo revendo essas coisas. Só que eu acho, assim, que a gente tem que ter um juízo crítico agora muito apurado, de pensar, cara, beleza, eu já passei por isso aqui 1000 vezes, mas se isso aqui cair na prova, eu vou acertar? É aquilo que eu sempre falo pra vocês, muita honestidade na resposta. Velho, vai cair poder judiciário, sei lá, recurso extraordinário especial, a diferença. Vocês sabem a diferença? Quando é que se aplica a especial, quando é que se aplica o extraordinário? Na ponta da língua, se cair, vai saber? Então, se a resposta for não, é a hora de voltar no livro, é a hora de voltar na teoria e relembrar aquilo ali. Então, assim, não passem batido. Então, à noite, eu faria isso, distribuiria as matérias de Constitucional e Administrativo, pra estudar também no período que eu tiver. Vai ser um pouquinho menor o tempo, provavelmente, né, que a gente já chega muito cansado. Então, 1h30... Gente, 1h30 de estudo é bom demais. 1h30 é muito tempo de estudo. É igual eu falo, não negligencie os pequenos horários de estudo. Qualquer 20 minutos, vocês aprendem tanta coisa. No metrô, tô lembrando aqui de mim, às vezes eu pegava, sabe, umas horas aleatórias, assim, que rendia, o estudo rendia de um jeito, assim, que era maravilhoso. Então, eu faria isso. Aí, no final de semana, eu deixaria pra eu estudar as matérias básicas. Já falei com vocês, no site do Que Concursos tem como imprimir as provas da FGV. Eu vou mostrar pra vocês agora no final do vídeo como é que eu faço pra imprimir as provas da FGV. E eu faria só prova de português, raciocínio lógico e inglês. Informática é uma matéria que eu nunca estudei, então eu pegaria também um material, eu acho que algum professor. E tem muito professor de informática no YouTube, eu já olhei, gente, tem muita coisa no YouTube. Tem muita coisa do Gilson Maciel no YouTube, tem muita coisa da Neuma Fontana, do Herbert Almeida, muita coisa mesmo. Então, às vezes, nem é preciso comprar material, assinar o estratégia, nem precisa. Tem muita coisa deles de graça na internet. Então, eu deixaria pro final de semana as matérias básicas. Mas, assim, é um estudo real, é um estudo de verdade. Final de semana é ouro também. Vocês têm o final de semana sem trabalhar, então ele é maravilhoso. Tem que ser estudando. Sábado, domingo também tem que ser estudando. Eu não estudava no domingo porque eu já dava conta do meu estudo todo na semana. Então eu deixava o domingo sem estudar. Mas se vocês trabalham muito e precisam repor as matérias no domingo, façam isso. Pensem que é um trabalho, que é um sacrifício, uma abdicação de coisas boas, mas é temporário. E é para uma grande causa. Então, eu deixaria as matérias básicas para o final de semana. Então, matérias específicas na manhã, período ótimo de estudo, é o melhor momento do estudo. Nada de videoaula, pelo amor de Deus. Videoaula só à noite, se vocês não conseguirem estudar por livro, Constitucional e Administrativo. Se vocês não conseguirem de forma nenhuma estudar à noite, aí joguem as matérias da noite para o final de semana também. Organizem ali o final de semana para vocês estudarem à noite, não, no final de semana, as matérias da noite também. Dicas pontuais. Façam metas semanais, ao invés de fazer metas diárias. Por quê? Porque daí na semana, vocês criam as metas de vocês, né? Igual eu falei, no domingo a gente prepara a nossa mente pro estudo da semana. Então, quando for domingo, vocês preparem a meta de vocês. Essa semana eu quero terminar
o tópico de tal matéria, os 2 tópicos de AFO, eu quero terminar tal, fazer 100 questões, metas plausíveis, mas desafiadoras, nada de meta boba, mas metas que vocês consigam alcançar também, tem que ficar nesse meio tempo. Crie essas metas semanais, porque daí vocês conseguem compensar um dia no outro. Então, na segunda-feira, se vocês não conseguirem estudar direito, na terça-feira vocês vão dar uma esforçadinha pra vocês conseguirem manter a meta de vocês. Eu sou muito fã de meta, vocês sabem, eu gosto muito de ter meta, porque eu acho que a gente cria um ritmo de estudo, que a gente começa a se embasar nisso, e não fica aquela coisa jogada ao Deus dará. Fica uma coisa organizada, mas vocês não podem ficar escravos das metas, ela não pode adoecer vocês. Então tem que ser uma coisa que vocês consigam fazer, e que se não der de jeito nenhum, ok, na semana seguinte a gente vê o que a gente faz, a gente refaz o cronograma, vai vendo, mas não pode ser um estudo jogado, sabe, um estudo de qualquer jeito, tem que ser ali dando o nosso máximo, todos os dias, de um jeito concentrado. Então, metas semanais, pra quem estuda, eu acho que é legal, porque um dia compensa o outro, e aí a gente tem mais chance de conseguir alcançá-las no final da semana. Uma coisa que eu faria também era fugir. Eu falei isso uma vez, eu não gosto de professor terrorista, que é uma coisa que eu tô vendo demais acontecer agora, que é aquele professor que fica instigando vocês a ficarem desesperados porque tá perto da prova. Então, ai meu Deus do céu, vocês têm que ver esse material, só com esse material vocês passam, porque meu material é resumido. Ah, não tem como mais de tal jeito, o livro não dá mais, tem que correr, E o professor dando uma aula virado, e o professor adoecido, aquela loucura que deixa qualquer ser humano maluco. Então, assim, a paz de espírito de vocês agora vale ouro também. Pelo amor de Deus, estudem, vocês têm tempo ainda e vocês estão indo bem. Então, assim, não duvidem do que vocês estão fazendo. Assim, não tem ninguém no mundo que tá mais comprometido com a aprovação de vocês do que vocês. Então, assim, vocês têm que ter um juízo crítico, um senso crítico agora muito apurado, de saber, cara, eu tô indo bem, eu tô dando meu máximo, eu tô entendendo a matéria, eu tô sabendo, eu tô rendendo legal. E foda-se o que o professor tá falando. Porque pensem, a maioria dos professores estão ali pra vender o material deles. Então, assim, seja videoaula, seja cursinho, tá no estratégia. Não que eles não sejam bons, tem muito professor bom que tá vendendo coisa muito boa e que eu acho ok. Mas pensem sempre com a cabeça, com um juízo crítico afiado. De, cara, isso aqui realmente é verdade? Eu realmente preciso correr com a matéria? Eu realmente tenho que vir à noite? Eu tenho que estudar 12 horas por dia? Não tem outro jeito? Então, assim, cuidado com o professor terrorista. Vocês têm tempo ainda, vocês têm 2 meses e meio, e estudem com calma. Não adianta, já falei isso 1000 vezes, eu vou falar de novo, não adianta estudar com pressa, porque vocês não aprendem nada. Então, assim, estudem com calma. Estão ali, ó, acordou, abriu o olho, fez o café de vocês, estão aqui, ó, no livro, é com calma, é passando pelos termos com calma, é memorizando os princípios com calma, é revendo se vocês realmente estão aprendendo, fazendo questão com calma. As questões vocês têm que fazer sem aquela coisa de correr. Ai, meu Deus do céu, fiz uma prova de 10 questões, vou fazer a próxima, vou fazer a próxima. Se vocês não passam pela questão com um olhar de, meu Deus do céu, eu errei isso aqui. Se eu não olhar por que eu errei, eu vou errar de novo, não vai adiantar. O tempo de vocês está sendo jogado no lixo. Então, o que eu fazia também era uma coisa que eu errei muito. No começo, nas questões de português da FGV, eu meio que me apelava, assim, eu fazia as questões, apelava e passava pra próxima, porque eu achava que a banca era maluca. E, ai, meu Deus do céu, essa questão não tem sentido nenhum, próximo, vou fazer a próxima. E eu errava demais, eu fazia, assim, 4 de 10, 3 de 10, errava demais. Eu só comecei a acertar as questões da FGV quando eu parei de julgar que a banca era doida. Eu sei que a banca é doida, mas, assim, quando vocês começam a tentar entender a banca, de, cara, eu vou aqui, vou me concentrar, eu vou ler essa questão, eu vou olhar certinho onde foi que eu errei. Como se valesse minha vida acertar isso aqui. Então, se vocês se dedicam àquela questão. Tinha dia que eu ficava 3, 4 horas na mesma questão, olhando, e dormia pro chuveiro, pensando na questão. E isso me ajudou muito, porque ao longo do tempo vocês vão pegando o jeito da banca. E pra pegar o jeito, tem que fazer, assim, uma imersão na questão mesmo. Então, não passem por cima das coisas só porque vocês acham que a banca é maluca, e aí foda-se, aquela coisa desesperada, aquela loucura. Se concentrem no que vocês estão fazendo. Não adianta. Se vocês têm 3 horas de estudos, antes 3 horas de estudo, de um jeito razoável, equilibrado, do que aquelas 3 horas, sabe? Tá estudando aqui uma coisa, já tá com a cabeça lá no dia de amanhã. Tá aqui pensando, ah, meu Deus, eu tenho que rever tal. Enfim, isso me deixa doente. Professor terrorista que enlouquece a gente, que tira a paz da gente, é uma coisa que me deixa louca, assim, que me adoece. Então, cuidado com isso. Confie no estudo de vocês, no estudo que vocês estão fazendo, desde o início, assim, ao longo desse período. Eu anotei de novo aqui as coisas que eu ia falar com vocês.
Uma coisa que eu gosto de fazer também, quando a gente tá muito atolado de estudo e trabalho, é pedir ajuda. Vocês têm que pedir ajuda, gente. Se vocês têm uma mãe, um pai, marido, esposa que consegue ajudar vocês, pelo amor de Deus, abram a boca e falam: fulano, você me ajuda? Tem como você fazer tal coisa essa semana pra mim? Tem como você resolver o BO ali do meu carro? Tem como você... Eu pagava uma colega minha pra descer com o meu cachorro todo dia de manhã, porque era o horário ótimo, meu horário ótimo de estudo. Então, assim, ele já tem a programação dele bonitinha de descer, e ele ocupa mais ou menos 1 hora da minha manhã, e eu pedi pra ela descer com ele pra mim todos os dias, justamente pra eu conseguir estudar. Então, assim, faxineira, pessoa pra ajudar vocês com a casa, marido, mulher, mãe, pai. Eu fazia uma coisa também na minha mãe. Todo domingo eu fazia marmita na minha mãe, pra poder não gastar tempo fazendo comida durante a semana. Então, se vocês conseguem fazer marmita ao longo da semana, ao longo do domingo, pra semana também, pra vocês ganharem tempo, ótimo. Façam tudo que vocês conseguirem pra vocês ganharem tempo na semana, porque vocês trabalham na semana. Então, assim, façam marmita, peça pra alguém te ajudar a ficar com o menino, babá, enfim, não sei. Mas, assim, peçam ajuda. Essa é a melhor hora pra gente deixar de ser orgulhoso e pedir ajuda. Se vocês conseguem tirar licença do trabalho, férias, recesso, tudo que vocês conseguirem tirar agora é ótimo. Quanto mais perto da prova, melhor. Tirem. Se vocês conseguem tirar recesso, abono, doar sangue. Meu trabalho tem como doar sangue, eu ganho um dia. Eu fiz tudo que vocês imaginarem eu fiz pra conseguir tempo de estudo. A prioridade hoje de vocês é o estudo, assim, na parte profissional da vida, né? Eu julgo que seja o estudo de vocês agora pra Câmara. Então, tudo que vocês conseguirem fazer pra antecipar o trabalho, ou pra adiantar férias, ou recesso, ou abono, façam em prol do estudo de vocês, pra estudarem. Muita gente tá fazendo isso, é bem comum, né? Então, só pra relembrar vocês. Acho que é isso. Uma dica, uma colega minha falou pra mim esses dias que ela gosta muito de estudar pela plataforma da Cielo. É uma plataforma de artigos acadêmicos. Eu acho que ela não comprou nenhum material de ciência política, que tá sendo um problema agora, né? Ciência política, tem muita gente reclamando dos materiais, que estão meio pulverizados demais, enfim. Quem quiser dar uma engordada na parte de ciência política, na Cielo, eu vou colocar aqui o link da Cielo. Ela me falou que ela coloca o texto que ela quer, por exemplo, partidos políticos, história dos partidos políticos, história do voto, Cielo, dá um enter no Google e aparecem alguns artigos. Outras pessoas me falaram que fazem isso também, que tem alguns artigos que são muito legais de estudar por lá. Hoje vai ter uma live da professora... tô aqui pensando que eu tô falando hoje, mas eu não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo. Mas vai ter uma live da professora Neuma Fontana junto com a Herbert Almeida, de Direito Constitucional e Administrativo. Se eu não me engano, é sobre jurisprudência, no YouTube também de graça. Então, assim, essas coisas são legais a gente acompanhar, desde que não no horário ótimo do nosso estudo. Então, assim, tá no domingo à noite, tá fazendo uma coisa aleatória ali, legal, sabe? Vocês acompanharem um professor bom, uma aula legal, assim. Vou reforçar de novo o Estante Virtual, que é um material, que é um lugar que eu comprei muito livro já. Eu gosto muito da Estante Virtual. No site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal tem muita coisa gratuita, tem muito PDF gratuito, aquele de perguntas e respostas ótimo. Então nem sempre a gente precisa de material de regimento interno. Fujam, gente, pelo amor de Deus, de coisa resumida de regimento interno, tipo... Enfim. Procurem estudar o regimento no regimento. Regimento no regimento, regimento ANC, eu adoro essa junção. E aí eu gosto também desses PDFs mais concisos, sempre material escrito, mais concisos, mais enxutos, sobre regimento. A impressão de provas, eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu faço. Eu imprimo as provas pra fazer. No que é concurso é de graça também, vocês não vão gastar dinheiro com isso. Acho que é isso, né? Foco na hora ótima de estudo, pelo amor de Deus, fujam de videoaula, fujam do estudo passivo. Agora é guerra, vocês têm que ter um estudo agressivo agora, uma tática de estudo agressivo, então tem que estar sempre se desafiando. Uma coisa que eu fazia também muito era estar no chuveiro enquanto tomava banho. Sabe quando o box embaça, assim? Quando o box embaçava, eu pegava e escrevia, tipo, eu tava usando regimento, eu escrevia as coisas, assim, pra eu lembrar. Os cinco projetos que não tramitam nas comissões, eu ia lá e escrevia. Minha cabeça no banho tava sempre ali, ó, pensando, não sei o que. No carro, sempre. Tá parado no trânsito? Mas quais são... E sempre lembrando da matéria que vocês viram. Isso é muito importante. Revisar todos os dias é muito importante. A revisão é a coisa mais importante do estudo agora. Então, sempre um estudo ativo, sempre um estudo ativo.
peçam ajuda para quem vocês confiam. Façam esse exame de consciência no domingo, preparem a semana de vocês para o domingo. Usem os microtempos de estudo ao longo do trabalho que vocês tiverem, pelo amor de Deus, estudando. O Anki, ótimo, eu já falei isso 1000 vezes, ele é muito bom para isso. Antecipem férias, antecipem recesso. Acho que é isso, né, que eu falei. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que eu faço pra imprimir as provas da FGV no QConcursos. Espera aí. Aqui é a plataforma do QConcursos, que é onde eu tiro as provas pra eu fazer. Vocês clicam aqui em questões. Aí aqui eu filtro a banca. Eu coloco só FGV. E eu pego aqui a prova mais recente. Eu gosto de colocar sempre aqui também português, pra ver já a prova completa. E aí aqui, ó, aqui é o órgão da prova, né? Aqui tem a prova em PDF. E aqui eu venho vendo o que vai cair na minha prova. Ó, português eu deixo, raciocínio lógico, matemático, informática, conhecimentos específicos. Aqui é Constituição, ó, vai cair, então eu deixo. Daqui eu vou olhando, ó, o que vai cair, o que me interessa, o que não me interessa. Tá? Aí vamos supor, aqui, Constituição, Lei de Abuso de Autoridade e tal. Vamos supor que a partir daqui, da página 10, já não cai mais nada da minha prova. Isso aqui são conhecimentos específicos para guarda aqui da prova, né? Aí eu venho aqui no Google e coloco remover página PDF. Aqui eu faço download da prova. E eu venho aqui. E aí eu seleciono a prova que eu acabei de baixar e removo as páginas que não me interessam, as questões que não me interessam. E aí, sei lá, da 10 pra frente não me interessa. Daí eu venho tirando aqui. Eu olho todas, né, pra ver se tem questões que eu quero, assim, que vai cair no meu concurso. Eu removo a página e baixo ela aqui pro meu computador. E eu faço isso com várias provas. Aqui guarda municipal. Daí geralmente eu vou pulando uma página aqui. Já imprimo, assim, umas 10 provas de uma vez só. Aqui da guarda municipal. Aqui já é uma nova prova, tá vendo? Daí eu faço a mesma coisa, abro a prova aqui. Mesma coisa, prova em PDF e assim por diante. Então é isso, gente. Hoje o vídeo ficou mais curtinho. Deixem aqui nos comentários as sugestões de vocês para os próximos. Estamos ficando sem muito o que falar, né? Eu acho que eu vou gravar semana que vem o vídeo de jurisprudência que eu comentei com vocês. Deixem um like de vocês, se vocês gostarem do vídeo. Os comentários também, muito bem-vindos. Eu leio todos, adoro. E só mais uma coisinha, gente, pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, não deixem que ninguém tire a paz de vocês agora. Porque eu acho que vocês, melhor do que ninguém, vocês sabem a luta que tá sendo estudar para esse concurso. Vocês sabem a batalha que vocês estão enfrentando, a luta, então não deixem ninguém tirar a paz de vocês. Ninguém. Se vocês estão percebendo que tá fazendo mal o convívio, o contato, sei lá, qualquer coisa, com pessoas que estão sugando a energia de vocês, que estão tirando o espírito de vocês, que estão deixando vocês, jogando vocês lá pra baixo. Se vocês estão ouvindo falar que vocês não têm capacidade, que não dá tempo, que vocês não vão passar, vocês cortem, pelo amor de Deus. Porque isso não acrescenta em nada no estudo. Então agora só coisas que acrescentem. Então se tem alguma coisa que tá derrubando vocês, a gente tem que se fortalecer agora internamente. É igual eu sempre falo, o emocional da gente conta demais agora. A gente tem que se preparar todos os dias pra gente fazer uma boa prova. E nisso conta também a parte emocional, conta imensamente a parte emocional. Então atentem-se às coisas que podem estar prejudicando vocês, tanto na parte prática do estudo, quanto na parte emocional, psicológica, enfim. Não deixem, gente, que ninguém tire a paz de vocês, porque eu vejo algumas pessoas desesperadas por nada. Porque estão... sei lá, estão ouvindo pessoas falarem que elas não são capazes. E vocês são capazes, vocês estão fazendo... Porra, tão... Até o próximo.